Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje nós vamos aprender a como fazer um quadrinho usando qualquer peça de MDF que você tem em casa. Nesse caso aí eu usei uma tampa de uma caixa, a caixa já não me servia mais e aí eu vou fazer dessa tampa um quadrinho para mim. Eu vou começar pintando esse MDF com a tinta Acrylex branca. Então eu vou fazer o fundo dela todo branco e eu basicamente vou pintar todo de branco. Se vocês quiserem fazer o fundo azul, rosa, nada impede, gente. Do jeitinho que vocês quiserem, tá valendo. Eu pintei com um pincel, mas vocês podem pintar com um rolinho também, um rolinho de tinta vocês podem usar, que é melhor e fica mais uniforme, mas eu preferi usar o pincel. E aí eu só fui pintando, gente, lembrando, se vocês quiserem passar 2 demãos da tinta que você vai dar de fundo, fica melhor, mas na minha eu passei uma só e essa tinta deu uma cobertura muito boa, então eu não precisei passar 2. Depois que eu pintei todo o meu fundo de branco, eu usei essa tinta preta aí para fazer o desenho que eu queria. Gente, se vocês quiserem passar primeiro o lápis, desenhar primeiro com o lápis e depois passar a tinta, é só vocês irem cobrindo depois com a tinta que fica mais fácil para vocês. Como eu já tinha uma noção de como eu queria, de como ia fazer, eu já passei direto a tinta. Lembrando que eu fiz todo esse processo com um pincel fino, gente, que é mais fácil de você manipular e fazer o seu desenho. Gente, a madeira que vocês vão fazer o quadro não precisa ser necessariamente uma madeira de MDF, pode ser qualquer outra madeirinha que você tem em casa e possa pintar ela e fazer. Vai de acordo com o que você tem.
Depois que eu terminei o meu desenho, eu fui dando todos esses detalhezinhos em volta pra ficar uma coisa mais delicada e pra ficar mais bonitinho. Então eu fui fazendo esses risquinhos em volta pra ficar uma coisa mais desenhada, mais bonita. Depois que eu terminei com o desenho, eu vim com essa tinta amarela aí, bem fraquinha, gente. Não precisa ser um amarelo muito forte. A dica para não ficar um desenho muito estranho, ficar uma coisa que não vai ficar meio realista, é só você ir misturando na hora de você puxar o pincel do preto pro amarelo, você vai puxando o preto junto para ir borrando um pouquinho esse amarelo e dando um detalhe mesmo de girassol para ficar bem bonitinho. E aí é só vocês irem fazendo com calma que vocês conseguem dar esses detalhes. E aí você vai puxando ali, ó, do preto lá de baixo do girassol até a ponta do amarelo, dando alguns detalhes para ficar bem bonitinho. Nessa parte aí, como vocês podem ver, eu tô puxando um pouquinho do preto, misturando com esse amarelo para dar um detalhe, para ficar uma coisa mais realista. Então é só vocês irem acompanhando o vídeo e fazendo, que é muito simples. No meio do girassol, eu vou dando batidinhas com esse marrom, gente. Pode ser um marrom claro e aí você vai batendo o preto junto, dando algumas batidinhas com o pincel, até você misturar o preto e o marrom e dar um efeito legal, aquele efeito do girassol mesmo. É só vocês irem dando umas batidinhas com o pincel, que o próprio pincel já vai misturando as duas cores e vai ficar um efeito legal. Depois que eu terminei de pintar, eu vou usar essas duas canetas, essa permanente da Pilot para CD
e vou usar essa da Faber-Castell Super Soft para desenho. E então eu vou usar elas duas e vou fazer as letras aí, vou escrever o que eu preferir. A caneta da Faber-Castell é mais para você fazer a letra e a caneta permanente é para você dar o detalhe mesmo em volta dessa letra para ficar uma coisa mais chamativa e mais bonita. Então, gente, eu fui dando detalhe aí com essa caneta permanente em volta das letras. Vocês podem fazer igual a minha, a mesma frase, ou podem fazer a frase que vocês quiserem. Vai do que vocês desejam. Então, eu fui dando só uma diferenciada aí na letra e depois fiz alguns desenhos em volta também para diferenciar um pouco o quadro, para não ficar só o girassol.
Nesse outro tutorial também estou usando uma madeirinha branca, que eu já pintei, de MDF também. E nesse caso a gente não vai desenhar com tinta, a gente vai desenhar com a própria caneta permanente. Nesse caso eu vou desenhar um cacto, gente, mas vocês podem desenhar o que vocês quiserem. Eu fui olhando só na internet e fui fazendo. Gente, se vocês já estiverem gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, me segue lá, me manda foto no direct se vocês fizerem, me marquem, que eu vou adorar saber que vocês estão fazendo as diquinhas que eu estou passando aqui no canal, gente. Então, depois que eu desenhei o meu cacto, eu fui fazendo os espetozinhos dele bem aleatórios, gente. Fui fazendo do jeito que eu achava que ficava mais legal. Que todo o meu desenho estava pronto, eu fui fazendo as letras da mesma forma do quadro de antes. Fiz as letras com a Supersoft, escrevi tudo direitinho e depois eu só fui colocando os detalhes onde eu queria. Então é muito simples, gente, é muito fácil.
depois de escrever e dar todos os detalhezinhos, ele fica assim, gente. O primeiro quadro, como ficou. O segundo, e eu também fiz um terceiro quadro, que eu acabei que não gravei, mas estou mostrando aqui pra vocês. Então é isso, gente. Deixe seu like.